No último vídeo, vocês acompanharam o nascimento dos primeiros terneiros da geração 2026. Agora, começa uma fase diferente: organizar os lotes para manter a qualidade das pastagens e preparar os próximos manejos. Esse é o primeiro lote de terneiros que nasceram em 2026. Elas são oriundos do primeiro lote do protocolo de ATF que a gente realizou na primavera de 2025. Conforme elas foram nascendo, se você não acompanhou o primeiro episódio, volta lá e dá uma olhada. Conforme foram nascendo os terneiros, a gente foi colocando elas aqui nessa pastagem, que é uma pastagem de azevém, a nossa melhor pastagem. Agora, conforme já estabeleceu os nascimentos, a gente está pensando em fazer um outro tipo de manejo. As vacas estão em uma boa condição corporal, os terneiros estão muito bem, e daqui a uns 20 dias elas vão entrar no novo protocolo de ATF. E esse manejo que a gente vai fazer daqui para frente pode interferir diretamente na taxa de sucesso, na taxa de prenhez desse primeiro protocolo. Agora começa uma parte muito interessante do manejo na fazenda. Essas vacas já deram cria os primeiros dias na nossa passagem de azevém, e era justamente esse o objetivo quando implantamos essa área lá atrás. Só que daqui a aproximadamente 20 dias, nós vamos iniciar o protocolo de ATF nessas vacas. Então, não faz mais sentido deixá-las muito tempo nessa pastagem, porque ela pode passar do ponto e perder a qualidade. A decisão agora é fazer uma troca de lotes. Essas vacas que de cria vão para uma passagem de aveia, que continua oferecendo uma boa alimentação, mas libera o azevém para o próximo lote de vacas que ainda vão parir. Enquanto isso, o segundo lote continua prenho. Conforme esses terneiros forem nascendo, essas vacas entram justamente nessa pastagem de azevém, que estará no ponto ideal para elas. Se vocês observarem, eles estão numa passagem de aveia. Essa já é uma passagem um pouquinho mais rala, um pouco mais fraca. Então, a nossa ideia é, conforme elas forem parindo, a gente colocar naquela passagem de azevém, e o lote que está ali na passagem de azevém, a gente vai colocar num outro potreiro muito semelhante a esse, que tem uma aveia, mas não tem tanta fartura de alimento, com a ideia de tentar diminuir um pouco a velocidade no ganho de peso, para essas vacas não ficarem tão pesadas, para elas iniciarem o protocolo de ATF daqui a 20 dias numa boa condição corporal. E na pecuária, muitas vezes a gente não maneja pensando apenas no lote que está na nossa frente. A gente, às vezes, precisa pensar no próximo lote e até no próximo manejo. E é exatamente isso que a gente está fazendo agora. A gente precisa ter todo um cronograma para funcionar bem azeitada a máquina, principalmente quando a gente faz administração na fazenda à distância, que a gente não consegue estar em loco, intervindo e mudando as rotas. A gente tem que ter esse planejamento junto com o alinhamento com o veterinário. E isso nos aumenta a chance de ter um bom índice de prenhez. E esses dois aqui têm uma história um pouco diferente dos outros terneiros. Infelizmente, as mães deles morreram durante a estação de parição. Muito provavelmente, a gente não tem muita certeza, mas acreditamos que tenha sido a manqueira. Com isso, eles acabaram ficando guachos e agora passam a fazer parte da nossa rotina diária. Eles precisam receber um pouco de leite todos os dias e é um acompanhamento muito próximo do que os outros terneiros que permanecem com as mães. A gente tem uma vaca de leite e a gente tem conseguido colocar eles para mamar diretamente nessa vaca. Ao longo do dia, eles ficam junto com essa vaca de leite e no fim de tarde a gente traz ele para as mangueiras, aí é até um dia bastante chuvoso, a gente traz eles para a mangueira, onde a gente dá uma ração para terneiros e eles passam a noite dentro da mangueira, isolado da vaca. No outro dia de manhã, quando a gente pega, traz essa vaca para ordenhar, a gente junta eles com a vaca e os dois, felizmente, têm conseguido mamar. Isso, além de eles conseguirem mamar diretamente na vaca, ajuda principalmente ao manejo, que a gente não precisa estar fazendo aquelas mamadeiras, alguma coisa assim, para estar incentivando, nem aquelas fórmulas para incentivar
terneiro a mamada. Com certeza, por melhor que seja a fórmula, mamar diretamente na vaca melhora mais o desenvolvimento deles. E a gente suplementa com essa ração. Felizmente, eles estão indo muito bem. Eles estão conseguindo um bom score corporal. Deixa eu ver aqui uma fotinho deles. Já vão a praticamente, se não me engano, há 30 dias já nesse tipo de manejo. Na pecuária, a gente tenta trabalhar para reduzir o máximo as perdas, mas elas fazem parte dessa atividade. O importante é tentar agir o mais rápido possível, que dê uma chance maior de desenvolvimento para os terneiros guacho. A gente sabe que geralmente, quando não tem um bom manejo nessa idade, eles vão ficar mais atrasados. É bem difícil, mas nesse primeiro momento, buscar ao menos a sobrevivência deles. A partir daí, o que a gente for ganhando a mais de conversão de peso, a gente for conseguir o melhor desenvolvimento deles, melhor. E também a gente precisa facilitar também o manejo diário. A gente começa a criar muitas coisas para ser feita ao longo do dia. Às vezes a gente não consegue dar atenção em tudo. Então, se a gente conseguir facilitar e simplificar o nosso trabalho diário, isso ajuda bastante, tanto na rotina da fazenda, como no desenvolvimento dos bichos. E aqui no canal eu quero mostrar justamente isso, o nosso dia a dia lá na fazenda, como é que eu faço essa administração à distância e como a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo de colocar essas terneiras que estão nascendo agora no protocolo de ATF aos 14 meses. Agora, eu quero saber de vocês. Como que vocês organizam os lotes durante a estação de parição? Vocês também fazem esse rodízio entre as pastagens ou trabalham de alguma forma diferente? Eu sei que cada região do Brasil é diferente. Tem gente que trabalha com campo nativo, outros com pastagens cultivadas. Integração lavoura-pecuária. Então, vai ser muito legal conhecer como que vocês fazem aí na propriedade de vocês. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, aproveite para se inscrever no canal. A ideia dessa série é documentar essa geração de nascimento até a primeira IATF aos 14 meses, mostrando não só os resultados, mas principalmente as decisões de manejo que vão sendo tomadas ao longo do caminho. A jornada está apenas começando. Nos vemos no próximo capítulo da geração 2026.